Primeiro, boa noite a todos. Obrigada por terem comparecido hoje. Muito feliz com a presença de todos. A nossa aula hoje é com a Cecília Coutinho. A Cecília, o nome completo da Cecília é Cecília Alberton Coutinho Silva. Ela é advogada na área de propriedade intelectual e tecnologia da informação do Verano Advogados, com foco em proteção de dados, mestrando em Direito. Mestranda mantém? Ou Não, já ainda estou terminou? mestranda. Termina Então esse tá ano ainda. mestrando em Direito na linha de pesquisa de Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação, na PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito e Desenvolvimento Econômico pela PUC do Rio Grande do Sul. Cecília, obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. A Cecília está com a gente desde a primeira edição do curso, tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula dela. E sigam a Cecília no LinkedIn, que ela posta vários artigos interessantes, tento acompanhar na medida do possível, porque é muita informação hoje em dia, né? Mas sempre que eu posso, eu leio os artigos da Cecília, que são ótimos. E a bola está com você, Cecília. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada pela introdução, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer poder fazer parte desse curso, que é um sucesso desde a primeira edição. Queria aproveitar também para pedir desculpas pela remarcação da aula, eu tive um conflito de agendas essa semana, então obrigada pela compreensão de todos e pela presença numa sexta-feira à noite. Então, muito obrigada pela presença de vocês e obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que é tão importante para quem trabalha com tecnologia e para a gente também entender um pouco de todas essas evoluções tecnológicas que são tão difíceis de acompanhar, como a Thaís falou, hoje no nosso dia a dia. Então, eu já vou compartilhar aqui minha tela e a gente começa. Vocês conseguem ver aí? Opa, acho que está compartilhado na tela errada. Só um segundinho. Vocês estão vendo aí no modo apresentação? Não, agora sim. Agora sim? Beleza. Sim. Então, gente, como vocês devem ter visto pela estrutura do curso, o tema que coube a mim falar hoje, então, são as normas nacionais e estrangeiras aplicadas, projetos de lei e formas de fiscalização por órgãos públicos envolvendo os NFTs. O curso que a Thaís montou junto com a BPI é muito bom porque eu acho que tem uma concatenação lógica em todas as aulas, né? Então, eu acho que ali pela primeira aula do Rodrigo, vocês já tiveram algumas noções gerais em relação ao conceito de NFT. Minha ideia, então, é retomar um pouco do que vocês já viram nessa primeira aula inicial e, a partir disso, mostrar para vocês o que tem sido discutido em termos de modelos regulatórios e propostas regulatórias, não só no Brasil, mas especialmente na União Europeia e nos Estados Unidos, para tentar trazer um pouco de concretude e diretriz regulatória, efetivamente, para esse tema controverso, que são os NFTs. Então, para esse fim, eu dividi a apresentação em algumas sessões principais. Vou fazer essa breve introdução para trazer a pertinência temática da gente falar sobre perspectivas regulatórias de NFTs. Então, justamente para trazer esse contraponto, né? Afinal, trata-se de um novo instrumento tecnológico cuja premissa básica é justamente estar desvinculado de uma autoridade central. Por que, então, falar de uma regulação desse instrumento, se aquela primeira característica dele era justamente ter uma desvinculação estatal, uma desvinculação de uma autoridade que viesse a regular esse tema especificamente. E aí, a partir disso, reconceituar os NFTs, ratificar esse entendimento para a gente partir da mesma base comum, e com isso apresentar os impactos jurídicos dos NFTs, que por sua vez são as próprias razões para justificar a importância da regulamentação, da fiscalização, e aí fechar a aula com os modelos e perspectivas regulatórias. E aí é nesse ponto que vou trazer um pouco do que é discutido nos Estados Unidos e na União Europeia e fechar com o entendimento aqui para o Brasil. Então, dito isso, já vamos direto para a introdução. Então, como vocês já devem saber da primeira aula, e para aqueles que já são curiosos do tema, os NFTs eles são vendidos como qualquer outro ativo virtual, ou como qualquer outro bem que você vai comprar online. Então, você tem diversas marketplaces, né, ou quaisquer lojas que vocês têm que são específicas para vender esse tipo de ativo virtual. Uma delas é a OpenSea, que eu trouxe o exemplo só para trazer um pouco de concretude daquilo que a gente está falando. Então, a OpenSea, assim como outras intermediários ou como outros locais onde você pode comprar NFTs são, na verdade, intermediários, como eu falei, que fazem esse meio de campo entre aquele que quer comprar ou vender NFT e o próprio blockchain. Então, ele vai fornecer essa ponte entre a tecnologia, que é o blockchain, e as pessoas que querem comprar ou vender
e a partir disso você vai colocar lá o seu NFT ou, enfim, o seu smart contract para fazer a comercialização desse bem. Então, só para trazer um pouco de visualização. E aí a justificativa para falar em regulação é justamente o fato de que, por ter essa característica inicial de absoluta descentralização e desvinculação de autoridades centralizadoras ou de um governo propriamente dito, essas exchanges e esses marketplaces de NFT, e da mesma forma de criptomoedas, como Bitcoin, como o Ether, têm se autorregulado, e aqui eu trouxe o exemplo do Bitstamp, que também viabiliza essa compra e venda de criptoativos online, e se autorregulando de uma maneira a se isentar totalmente de responsabilidade, jogando 100% da responsabilidade para o usuário e aquele que está utilizando os serviços. Qual é o risco decorrente disso? E aí, trazendo para o nosso dia a dia. Do ponto de vista de consumidor, isso aqui jamais existiria. Do ponto de vista prático, e aí eu vou tentar trazer alguns exemplos do meu cotidiano no escritório, que eu já venho trabalhando pelo menos há 2 anos com empresas de criptoativos internacionais e nacionais, é exatamente isso. A gente vai preparar um documento de termos de uso ou uma política de privacidade, mas especialmente os termos de serviço, e aí na hora de revisar esse documento de uma empresa internacional, a gente não tem nem como contrapor isso em termos de especificação regulatória mesmo, pela falta de uma regulamentação específica que fale como isso deve se tratar, por conta das características do próprio serviço, como eu vou falar um pouco mais para frente. Agora, o ponto é, o que a gente tem hoje, do ponto de vista de termos de uso de serviço, são as plataformas se isentando totalmente de responsabilidade, sem definir claramente quais são os ativos que elas estão comercializando, sejam ativos de natureza de NFT, então de ativos infungíveis, sejam criptomoedas, independentemente do que seja. Elas estão se isentando totalmente de responsabilidade, jogando isso totalmente para o usuário, sem que tenha clareza para o usuário sobre qual é o regime de responsabilidade, o regime de obrigações que ele está assumindo na hora de consumir esse serviço. Então, a importância da regulação, para além de todos os impactos jurídicos que o próprio NFT tem, em razão do seu conceito, da forma com que ele é utilizado e vinculado ao blockchain, é o próprio fato de que, se não tem uma regra aplicável, é normal que as empresas desse meio e os atores, genericamente falando, desse sistema e desse contexto, se autorregulem. O problema é que o contraponto é um risco do ponto de vista do usuário. Mas isso é o que a gente vai discutir hoje, então, só para trazer essa pertinência temática para a regulação. E aí eu gosto de trazer esse slide sempre que eu falo em NFTs, né? E venho falando nesse slide desde o início do curso, que é a premissa básica para compreender NFTs, né? Então, para muita gente, e com razão, surge essa ideia, esse pensamento do por que eu vou gastar valores tão vultosos em NFTs, o que justifica isso? Eu não vou poder colocar essa obra de arte na minha parede, eu não vou poder usar o tênis que eu estou comprando em NFT. Mas a premissa básica é que as pessoas atribuem valor às coisas de formas diferentes. Então, é por isso que os NFTs estão muito associados à ideia de colecionáveis, né? Então, as pessoas que já colecionavam selos, colecionavam cartas de jogos, que colecionam filmes, colecionam carros, todas essas pessoas dão valor a ter esses bens colecionados, independentemente do valor que eles têm. O fato é que quando você fala de internet, é muito difícil você atribuir o critério de propriedade e escassez. E aí o que o NFT faz, como eu vou mostrar no conceito, e como vocês já devem ter visto no início dessa semana, no início do curso, o NFT ele cria essa escassez virtual, né? Justamente porque ele, ao criar novos bens digitais, então você cria uma nova imagem, você faz o upload de um conjunto de imagens, né? Como foi no caso da obra do Beeple, que eu coloquei lá no primeiro slide. Você cria essa obra digital e o NFT viabiliza que você tenha um título de propriedade acerca desse bem digital. E aí, com isso, consequentemente, você cria essa escassez técnica, essa escassez digital, o que acaba aumentando o valor desse produto. Então, essas são as premissas básicas para compreender o NFT. Então, em resumo, as pessoas atribuem valor às coisas de forma diferente, isso justifica também esse contexto dos NFTs está muito mais incluído no mundo gamer, por exemplo. Então, que é um público essencialmente mais jovem, que já está incluído no mundo digital há muito mais tempo e que são pessoas para as quais vai fazer sentido você querer adquirir uma roupa específica para o seu avatar jogar naquele jogo específico, né? Então, é muito o caso desse mundo, né? Mas, de toda forma, o que o NFT faz de uma forma muito útil é ser um instrumento para criar escassez digitalmente, né? Mas é importante levar isso em consideração.
pessoas atribuem valor às coisas de formas diferentes. Feita essa breve introdução, vamos retomar, então, o que é, afinal, o NFT. O NFT, como vocês ouviram no início dessa semana, ele é, na verdade, uma sigla composta de duas partes, de dois elementos essenciais. O primeiro, que é o não fungível, ou fungível, né? Então, um bem fungível, para fazer o contraponto, é todo aquele que você pode substituir por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Essa aqui é a literalidade do artigo 85 do Código Civil. Então, a ideia de trás de um bem fungível é aquele que você pode substituir por outro, que ele não tem uma especificação prévia, então, e que ele não tenha qualquer prejuízo de natureza se você substituir por um outro. Então, ele é mutuamente intercambiável. E aqui, só para trazer alguns exemplos, né? Não importa se você tenha uma nota de $100 ou se você tenha duas de 50, você vai continuar tendo o mesmo valor, você vai continuar com a mesma natureza de valor sendo intercambiada ali, sem que isso prejudique a natureza do bem, né? As fichas de pôquer, a mesma coisa, as criptomoedas, da mesma forma. Ainda que você tenha tipos diferentes de criptomoedas ou espécies diferentes de criptomoedas, você vai representar o mesmo valor com elas, independentemente se você estiver falando de porcentagens de um Bitcoin. Então, para quem mexe financeiramente com esse meio, você consegue comprar uma parte de um Bitcoin, não importa quantas partes você tenha, se você aprender todas essas partes no todo, você vai continuar tendo um Bitcoin, ou mais de um Bitcoin, ou um Ethereum, e assim por diante, né? Então, o bem fungível é aquele que é mutuamente intercambiável. Já o bem infungível é aquele que você não consegue substituir por outro, sem que com isso você afete a natureza, a integridade, a especificidade do bem que você está falando. Então, a Mona Lisa é um excelente caso, né? Ainda que eu consiga tirar um print da foto que eu acho na internet, ou consiga tirar uma foto do quadro da Mona Lisa no Louvre, não é o quadro. Eu não consigo, pela foto, perceber as especificidades que eu veria da pintura fisicamente, eu não consigo fazer uma reprodução idêntica, né? E aí o que o NFT vai fazer, na verdade, é atuar em cima de um arquivo de imagem, então exatamente como é o caso aqui da Mona Lisa, um arquivo de vídeo, né? Aqui, para fins de exemplo, usei só um arquivo de imagem, JPG, e o que vai acontecer na prática é você ter um selo em cima dessa imagem ou desse vídeo, e esse selo, por assim dizer, é o próprio NFT. Então, vejam, NFT não é uma nova tecnologia, não é um novo instrumento, ele é sim uma tecnologia vinculada ao blockchain, essa sim é a tecnologia inovadora e diferenciada. O que o NFT, na verdade, é um código específico que é registrado na tecnologia inovadora, que é o blockchain, e ao fazer isso, vai atribuir escassez e especificidade digital a um determinado bem, seja ele uma foto, seja ele um vídeo, seja ele o que for que você conseguir colocar no blockchain digitalmente, né? Então, o NFT nada mais é do que esse código que vai funcionar como um selo e vai ser aposto a esse bem lá no blockchain, e a partir disso, para toda a rede blockchain, vai ficar muito claro que só a pessoa vinculada a esse código é o legítimo proprietário daquele bem. Então, é por isso que se gera escassez técnica, né? Pela representação digital daquele bem, vai ter um único legítimo proprietário na rede que vai ser identificado a partir do NFT. Então, é exatamente isso que acontece. Então, o NFT ele não substitui o bem, né? Ele não substitui a representação digital do bem. O que ele faz é atribuir a propriedade àquele bem. E aí, todas essas características relacionadas à característica de infungibilidade. Acabei me adiantando um pouquinho. Agora, o segundo elemento fundamental da sigla NFT é o próprio T, é o token. E isso é o fundamental, porque eu estava falando de vincular o código que o NFT representa no blockchain. O que viabiliza o vincular esse código é o token, né? É este instrumento tecnológico específico. Então, a gente fala aqui de tokenizar, né? Toda vez que vocês ouvirem essa expressão tokenizar, o que você está querendo dizer é justamente isso, você vincular determinado ativo, determinado registro, o código, né, ou o registro, no blockchain. Então, o token, nesse sentido, ele é esse certificado digital armazenado no blockchain e que vai fazer a representação digital do ativo real ou virtual, cujo valor financeiro dependa, representa, né, essa eventual valorização futura. O token ele não precisa de blockchain próprio, então o token ele é um instrumento muito versátil e ele não é uma criptomoeda por definição. Porque uma criptomoeda, ela precisa, ainda que ela tenha algumas semelhanças com o token em razão da sua vinculação a um blockchain,
elas dependem de um blockchain específico, né? Então, o Bitcoin utiliza o seu blockchain específico, o Ether utiliza a blockchain do Ethereum, né? Então, o token não depende de um blockchain próprio. Então, ele pode ser usado para os mais diversos fins. E aí, para exemplificar um pouco dessas finalidades para as quais os tokens podem ser utilizados, eu adotei a caracterização da Autoridade Federal de Vigilância do Mercado Financeiro da Suíça, que tem um material absolutamente interessante sobre esse tema e traz algumas características desses tokens, caracterizando eles a partir da sua finalidade. Então, o primeiro tipo de token que a autoridade suíça traz são os tokens de segurança, que são os tokens emitidos por uma Initial Coin Offer, ou agora, modernamente, se fala de Initial Token Offer também, e aí que é utilizado para algumas startups, por exemplo, que precisam levantar investimento para os seus projetos. Então, você, ao invés de fazer um crowdfunding ou você fazer uma oferta de investimentos pública atualmente no mundo real, você utilizaria os tokens para fazer a representação desses investimentos que uma startup precisa para montar o seu capital inicial, né? Então, aqui um exemplo. Outro exemplo que a autoridade traz são os tokens de patrimônio de capital, que são utilizados como representações, né, de parte de um estoque ou patrimônio da empresa emissora. Então, seria o equivalente no blockchain das ações, títulos ou derivativos que você teria e negociaria na B3, por exemplo, aqui no Brasil. Você tem o token de patrimônio que representa a participação acionária de determinada empresa lá no blockchain. Então, você não negociaria a ação na B3, você negociaria esses tokens de patrimônio no blockchain naquele contexto. Outro exemplo são os tokens de utilidade ou os tokens vinculados a aplicações ou aplicativos, que são os tokens que viabilizam o acesso a produtos e serviços dentro de aplicativos descentralizados disponíveis em algumas plataformas de blockchain. Então, são esses tipos de tokens, por exemplo, que estão sendo utilizados dentro do metaverso, quando você vai comprar algum produto dentro do metaverso, né? E uma coisa importante de se falar aqui é que essa tipologia de tokens que a autoridade traz está muito relacionada à forma que esse certificado digital vai ser vinculado ao blockchain em questão, né? No blockchain que estiver sendo utilizado. Então, é por isso que tem essas classificações diferentes, porque eles vão ser registrados no blockchain de formas diferentes. E, por fim, o que a autoridade traz são os tokens de pagamento, que funcionam exatamente como meios de pagamento por bens ou serviços. E aí estão muito mais relacionados à vinculação das criptomoedas ao blockchain, né? Então, os tokens, eles têm essas multifacetas que eles podem assumir a partir da sua finalidade. E aí, sintetizando o conceito de NFT e essa parte de retomada do conceito, o NFT, então, ele vai ser único, escasso, durável e extensível, porque ele vai efetivamente trazer essa declaração de propriedade a um ativo virtual, seja ele um artigo de imagem, um artigo de vídeo, e vai atribuir unicidade a ele, porque a partir do momento que esse certificado digital for aposto ao ativo virtual, vai ficar claro que só existe um desse, com essas características, naquele blockchain onde ele foi vinculado. E como consequência disso, ele vai trazer escassez, como eu comentei no início, então ele vai criar essa escassez técnica e artificial, igualmente. Durável, porque o NFT ele vai durar, ele vai existir pelo tempo em que os servidores que mantêm a rede digital ligada estiverem ligados. Então, se todos os servidores do mundo forem desativados e inviabilizarem a estabilidade do sistema eletrônico no qual o blockchain depende, o NFT vai deixar de existir. Agora, se não acontecer isso, ele vai ser absolutamente durável. É claro que aqui a gente ainda tem várias ressalvas tecnológicas a fazer, né? Você consegue fazer backup, existem outros mecanismos de segurança, mas a princípio, e aqui para falar um pouco do essencial, do básico, essa seria a hipótese principal na qual o NFT deixaria de existir. Mas, como regra, ele é um bem durável. E é extensível porque você consegue transferir a propriedade desse NFT a um terceiro, né? E aí, de novo, aqui a gente faz uma equivalência muito com o nosso mundo real aqui, né? Você tem a propriedade de um imóvel, você consegue transferir este imóvel a um terceiro, seguindo todo o procedimento e o regime legal aplicável de cartório, de registro e de todos os processos que são necessários para você fazer a transferência da titularidade daquele bem imóvel a um terceiro. O mesmo vale para o NFT. A diferença é o meio. Você não vai ter um cartório de registro de imóveis, você vai ter o blockchain e o smart contract que vai estar vinculado a esse NFT e por meio do qual você vai atestar a transferência de titularidade daquele registro para um terceiro. O NFT corresponde à versão autenticada digitalmente do bem ou o registro digital de propriedade. Então, é exatamente isso, né? Tenham sempre em mente aquela imagem que eu trouxe nos alguns slides anteriores, que o NFT funciona como se fosse um selo.
que é aposto ao mesmo arquivo digital, mas que ele diz que só aquele arquivo digital pertence a determinada pessoa. E, de novo, ele pode ser um registro digital de uma propriedade real. Então, todas aquelas vezes que vocês veem discussões na mídia de cartórios de registro que estão cogitando utilizar o blockchain e se fazer dessa tecnologia para viabilizar registro, é por isso. É porque está se cogitando fazer a representação de um bem imóvel do nosso mundo real, aqui do nosso mundo físico, no blockchain a partir do NFT, para evitar ter todo aquele monte de papel que a gente tem hoje em termos de armazenamento, em termos de necessidade e burocracia que a gente tem hoje nos cartórios. Então, pode ser um registro digital de propriedade também. O NFT é o código de identificação exclusivo, né? Então, ele vai ter uma chave privada, que só o usuário proprietário vai ter, e metadados que vão distinguir um NFT de qualquer outro dentro do blockchain. Então, nenhum código de um NFT vai ser igual ao outro, e é exatamente isso que justifica essa criação de escassez técnica, porque ele vai atribuir unicidade àquele bem. Ele vai efetivamente estar vinculado mais a colecionáveis digitais, então, para fins da sua utilidade, porque é exatamente isso, né? Você ter a propriedade exclusiva sobre determinado bem virtual. Os NFTs têm uma característica específica também, que é o fato deles terem a segurança do MetaMask, que é uma das suas principais vantagens, vamos dizer assim, em termos de instrumentos de vinculação e atribuição de propriedade, porque é um cofre, porque o MetaMask é um cofre de identidade seguro que fornece uma interface de usuário para gerenciar as identidades desses usuários em diferentes sites e assinar transações no blockchain. Em outras palavras, o MetaMask é o mecanismo de segurança que garante a autenticidade e a titularidade atribuída ao NFT, né? Então, é esse sistema que vai garantir que aquelas informações estão seguras e efetivamente íntegras dentro da plataforma. Então, é isso. O NFT é esse mecanismo de atribuição de propriedade e criação de escassez digital, especialmente vinculada a colecionáveis digitais. Então, feita essa recapitulação do conceito de NFT e agora tendo em mente todos os elementos fundamentais que o NFT engloba na sua própria sigla, vamos falar, então, dos principais impactos jurídicos dos NFTs. Então, tudo aquilo que decorre do uso até hoje do NFT e que a gente pode aprender e trazer um pouco para o nosso mundo físico real. A primeira questão, então, que eu trouxe para a gente discutir aqui, e aí eu comentei no início, gente, por favor, fiquem absolutamente à vontade para me interromper. Aqui são questões mais controversas mesmo, então, se vocês quiserem me interromper, por favor, abram o microfone ou mandem aqui no chat. Só não garanto que eu vá ver no chat, porque eu não consigo enxergar todo o tempo. Mas eu estou acompanhando aqui, viu, Cecília? Ah, beleza. Obrigada, Thaís. Imagina. Então, aqui o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente discutir é a questão da hospedagem dos dados. Então, como eu falei aqui na parte de conceito, o NFT ele é armazenado no blockchain e ele vai conter informações sobre onde o ativo digital está localizado. Agora, se o ativo digital, por algum motivo, for excluído pelo usuário que fez a vinculação daquele ativo no blockchain no primeiro momento, ou o servidor que hospeda esse registro falhar ou ficar offline, e aí eu volto para aquele ponto que eu discuti no conceito. Aqui eu estou falando da questão básica do conceito, né? A gente tem momentos em que você consegue fazer backup desse registro, você consegue fazer algumas garantias adicionais além do MetaMask, mas o ponto é, existe o risco de que se tiver qualquer problema sistêmico de estabilidade do sistema, do ponto de vista tecnológico mesmo, o link que vincula aquele registro do NFT ao registro anterior no blockchain, e aí lembrem, o blockchain é uma série de blocos conectados um ao outro, e o que garante a veracidade e a eficácia perante terceiros, por assim dizer, em relação àquela plataforma, é que o registro subsequente tenha correspondência com o registro antecedente. Agora, se você quebrar esse registro, por alguma questão sistêmica, né? Se você tiver, na hora de fazer esse novo registro, o sistema falhar, o restante do registro do NFT que ficou ali na plataforma não vai ter valor, vai perder o seu valor, porque ele não vai estar mais associado àquele ativo digital que foi comercializado no caso concreto, e não teria, a princípio, como fazer backup do NFT integralmente. Então, o que eu quero dizer aqui com o não ser possível fazer o backup do NFT é exatamente o fato de que você não consegue fazer download do NFT, tal como você faz de uma foto sua que estava lá no Google Drive, no Dropbox, e você consegue fazer um download para um pendrive. Não é bem assim.
porque a existência do NFT está efetivamente vinculada, por conceito, à existência 100% na Web 3.0 ou lá no blockchain, né? Que são parte do mesmo contexto. Então, é muito difícil você garantir que o NFT vai existir ainda que o sistema sofra com algum problema de ordem tecnológica, especialmente relacionado aos servidores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da proteção de dados, porque o blockchain, por conceito, é imutável, e justamente por ser imutável é que ele garante a eficácia da plataforma perante terceiros. E aí, voltando um pouquinho, é importante que vocês tenham em mente que o blockchain, diferentemente de um registro de imóveis, ou um cartório que você que vai ter uma pessoa, um cartorário com fé pública, que vai assinar o seu documento e vai dizer, olha, esse documento, e vai dar fé pública no seu documento e atestar a validade dele perante terceiros. Isso não existe no blockchain, porque o que substitui essa eficácia perante terceiros, a fé pública do cartorário, é o fato de todos os registros que são feitos no blockchain serem públicos e históricos. Então, o blockchain, ele retém toda a vida daquele ativo virtual desde o momento que ele foi registrado pela primeira vez. Então, é exatamente a natureza pública e imutável do blockchain que substitui a fé pública lá do cartorário e traz eficácia perante terceiros de todo e qualquer registro que for feito nessa tecnologia. Acontece que o contraponto dessa característica do blockchain, que é a própria vantagem que ele tem enquanto tecnologia e como mecanismo de desburocratização, por assim dizer, é o fato de que você não consegue retificar os registros. Então, você não consegue eliminar as informações que foram registradas lá, a não ser que você faça um novo registro. O impacto que isso traz juridicamente de uma forma geral, as legislações de proteção de dados, assim como é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, na União Europeia e assim por diante, é que essas legislações garantem, por padrão, especialmente o direito dos titulares, dos usuários, de retificarem e ou eliminarem os seus dados pessoais, né? Com várias ressalvas e procedimentos, mas de forma geral você tem esse direito, né? De retificar um dado seu que foi registrado de forma equivocada ou de solicitar a eliminação dessa informação. Agora, você não consegue fazer isso no blockchain, né? Você não consegue entrar lá naquele registro anterior ou pedir para o controlador daquela informação ir lá e retificar. Você precisaria fazer um novo registro, né? Ou fazer, eventualmente, um novo smart contract reportando para aquele bem virtual, para aquele ativo virtual que foi objeto de comercialização pelo contrato inteligente e tentar retificar a informação. Então, em resumo, o que você tem aqui é uma potencial violação às legislações de proteção de dados aplicáveis em razão da impossibilidade, né, em termos de você atender os direitos que são garantidos aos titulares de dados pelas legislações de proteção de dados. O outro impacto que eu queria trazer aqui é a própria questão dos smart contracts, né? Então, a comercialização dos NFTs, ela é viável justamente em razão desses contratos inteligentes, dos smart contracts, porque eles são os instrumentos tecnológicos que autorizam essa característica da autoexecutabilidade por meio de código de programação. Então, os smart contracts, fazendo aqui uma parte, são, na verdade, um protocolo de blockchain, assim como é o token, né, de código aberto que controlam diretamente a transferência de moedas digitais ou ativos entre as partes sobre certos termos e condições. Em outras palavras, os contratos inteligentes substituem a necessidade de ter um contrato físico, tal como a gente conhece, e é a partir desse protocolo específico que as partes vão trazer lá e deixar público no blockchain quais são as condições e as obrigações recíprocas, né, que vão ser aplicáveis em relação à transferência daquele ativo, né? Então, para qual usuário que o ativo vai ser transferido, sobre qual valor, mediante qual condição. Por exemplo, se for uma obra de arte que o autor queira registrar como um NFT e obter royalties dessa venda a toda a venda que for feita. Essa característica da autoexecutabilidade é o que vai permitir isso. Então, vai estar nesse primeiro contrato inteligente que for registrado, que toda vez que o ativo virtual for repassado a um terceiro, que a titularidade dele for transferida a um terceiro, o autor, que foi aquele primeiro que registrou o NFT no blockchain, vai receber um percentual financeiro em, sei lá, em Bitcoin, em cima dessa compra. Então, é isso que é o smart contract. O ponto é, qual é a validade legal dos smart contracts? E a discussão que eu queria trazer aqui é exatamente do ponto de vista do cumprimento de obrigações no mundo físico, né? Um juiz, no caso concreto, vai aderir às obrigações previstas num smart contract
caso de uma ação judicial, ele vai exigir uma perícia para testar a validade legal daquele smart contract, vai entender que o smart contract é um contrato que cumpre com todos os critérios de existência, validade, eficácia previstos no Código Civil, é muito incerto, né? Então, quando você fala, é difícil você atestar a validade de um contrato feito dessa forma, porque você não tem uma equivalência regulatória que ateste a validade legal desse instrumento, né? É claro que, de novo, eu estou falando aqui de um mecanismo tecnológico fantástico que passou a existir junto do blockchain, que traz um potencial de desburocratização imenso, mas que tem esse risco concreto ante a falta de regulação, de novo, e esse sendo o objetivo da minha fala hoje, que você não consegue comprovar, pelo menos a priori, em eventual ação judicial ou em qualquer outra discussão que você tenha no mundo físico, que aquele contrato foi efetivamente válido, ainda que você consiga demonstrar por vários meios a questão da existência, da validade, da própria eficácia desse instrumento. Outra questão é a questão dos próprios royalties, né? E acabei antecipando um pouco quando estava falando do conceito. Cecília, Oi, pode falar. Pode falar. eu fiquei com alguns questionamentos, né, em relação a essa questão da validade legal, porque assim, pelo que eu estou entendendo, eu sou leiga completamente nesse assunto, por isso estou fazendo o curso. Claro, por favor. Então, assim, vamos imaginar que eu esteja comprando um imóvel, tá? E aí eu vou fazer esse contrato, né? E aí eu vou registrar esse contrato na plataforma. É isso que acontece. Isso. Né? Faço o registro lá. Bom, e aí eu compro esse imóvel, eu pago esse imóvel em 10 prestações com esse contrato registrado lá, e vamos imaginar a seguinte situação. Depois, para que eu possa provar a propriedade desse imóvel, pela legislação brasileira, eu tenho que ter o registro no cartório de registro de imóvel. Né? Então, vamos imaginar a seguinte situação, que esse que me vendeu esse imóvel, depois de ter recebido as 10 prestações desse imóvel, com esse contrato registrado nessa plataforma, ele não queira, né, passar a escritura para fazer o registro. Né? A minha dúvida está aí, né? Se eu não tenho uma legislação específica que fala que eu poderia, por exemplo, fazer esse contrato da forma que foi feito, porque pela legislação brasileira, todos os contratos que envolvem imóvel têm uma série de especificidades. Né? Aí fica, você já se teve esse problema de como resolver isso, porque é certo que entre as partes eu tenho obrigações pactuadas, mas eu não consigo a eficácia desse contrato em transferir a propriedade desse imóvel. Como que ficaria isso? Você sintetizou perfeitamente o risco que existe aqui e as necessidades de regular. Então, que é exatamente o que a gente está tentando exigir em termos de discussão legislativa no Brasil e fora do Brasil também, para trazer essa segurança jurídica. Porque você sintetizou o exemplo perfeito, né? Você pode fazer o registro no blockchain e substituir a existência dos cartórios, mas em não tendo uma regulação que autorize expressamente isso, corre-se o risco exatamente disso, de você ter que provar pela oralidade ou convencer o juiz, porque você vai ter o registro do protocolo de blockchain. Agora, se isso é suficiente para atender os critérios que a gente tem hoje na nossa legislação vigente, em termos de Código Civil e de todos os procedimentos que você sintetizou muito bem, é difícil dizer, né? O juiz vai aceitar isso no caso concreto? Não sei. Então, nós não temos nenhuma... Assim, isso já chegou nos tribunais? Já chegou nos tribunais? Tem alguma decisão, alguma coisa assim? Eu ainda não vi. Porque ainda essa questão de imóveis ainda está efetivamente muito vinculada ao procedimento, ao rito padrão que a gente tem em vigor, né? Especialmente no Brasil. O que eu tenho visto judicialmente são discussões que dizem respeito à autoria, né? Dos bens e ativos que são comercializados online, né? Online, eu digo no próprio blockchain. Então, aqui eu quero falar do caso de uma obra de arte que foi
colocada lá no blockchain sem autorização do autor. Então, coisas nesse sentido, né? E a distribuição de royalties que foi feita a partir disso. Agora, especificamente com relação a questões de imóveis, ainda não vi. Ah, tá. Então, a questão é muito mais para ativos intangíveis, né? Ou mesmo imóveis, do que a questão dos imóveis, que aí seria uma discussão muito maior em relação à eficácia desse contrato e mesmo à validade, né? Exatamente. Bom, gente, só para vocês não ficarem dando spoiler, a gente vai ter uma aula de direito imobiliário e a gente vai ter aula com a desembargadora Flávia, então ela vai trazer vários casos do judiciário já que envolvendo. ótimo. Olha aí. Legal. Obrigado. Imagina. Aí você leva a pergunta para ela. Vai ser um excelente momento de a gente ver, enxergar como é que eles estão lidando com essa situação. Sim. Mas, enfim, ótimo, gente. Aí, então, voltando aqui para a questão dos royalties, né? Então, é exatamente o smart contract que vai viabilizar essa transferência de valores a terceiros, se o contrato inteligente trouxe essa obrigação no primeiro lugar, mas ocorre que esses pagamentos de royalties de revenda, né, de forma automatizada, podem não ocorrer se você não utilizar a mesma plataforma, né? Então, aqui existe um risco sistêmico de que se o NFT for revendido por meio de uma outra plataforma, ou se a lei daquele local não permitir que o royalty seja divulgado ou seja transferido de determinada forma, que não aconteça daquela forma prevista. Então, sempre tem um risco aqui sistêmico, tecnológico, relacionado à autoexecutabilidade do pagamento, né? Então, você está confiando 100% na tecnologia. Pode funcionar muito bem você estando dentro da mesma plataforma. Agora, se você quiser transferir aquele NFT para uma blockchain diferente da do Ethereum, por exemplo, pode ser que esse royalty não seja transferido ao usuário primário por você estar transferindo para uma outra plataforma. Então, é importante levar isso em consideração também. Existem múltiplas, vou falar aqui para fins didáticos, né? Muitas marcas de blockchains, né? Vinculados a atores diferentes desse mesmo mercado. Então, existe esse ponto também. Outra questão, e uma das questões mais fundamentais aqui, né, é a questão atinente à propriedade intelectual, porque a propriedade é sempre sobre o NFT, não é sobre o ativo em si, o ativo virtual, a foto, o vídeo, ou sobre os direitos de propriedade intelectual do trabalho. Então, vejam, o fato de eu comprar um NFT online hoje não significa que eu sou autora daquela foto, daquele vídeo, e não significa que eu sou o titular de todos os direitos de propriedade intelectual decorrentes dele, né? Então, todos os bens, aliás, todos os reflexos pecuniários decorrentes daquela obra. Então, lembre-se sempre disso. O fato de eu comprar um NFT da Mona Lisa no OpenSea, por exemplo, não significa que eu sou a proprietária da Mona Lisa que está lá no Louvre. Isso significa que eu tenho a propriedade da representação virtual no blockchain da Mona Lisa, com ou sem alterações ou da forma que eu comprei lá. Então, lembre-se sempre disso. Não significa isso. Agora, o ponto e os impactos jurídicos decorrentes disso como que a gente vai apreender as restrições legais relacionadas ao trabalho protegido por direitos autorais e indicar as responsabilidades por violação? Porque, vejam, como eu falei lá no início, os termos de uso que a gente tem hoje das plataformas, que são os únicos indícios de regulação nessa matéria, especialmente do ponto de vista de propriedade intelectual, não estabelecem a priori a necessidade de verificar se aquela pessoa que está registrando o NFT, então o autor daquele NFT, se ele tem autorização para fazer aquele registro, né? Então, eu poderia pegar aqui uma foto da Thaís, montar um NFT dela e colocá-la no OpenSea. Não existe no OpenSea, por exemplo, uma obrigação que me exija, como pessoa que está registrando o NFT, obter da Thaís a autorização para uso de imagem dela. Então, não existe diretriz em relação a isso, isso traz um risco, e aqui muito mais do que de propriedade intelectual, né? De direito de imagem, efetivamente, um direito constitucional atrelado à personalidade e que tem um rigor protetivo muito maior, né? E aí a jurisprudência é absolutamente farta. E aí a questão que fica até que ponto o vendedor de um NFT, né, a pessoa que criou e está vendendo o NFT, vai lucrar com um trabalho subjacente sem a permissão do artista ou aquela pessoa que detém, né, os direitos autorais no caso concreto. Então, a gente tem, claro, atores desse mundo cripto mais responsáveis e já com uma imagem muito mais forte no mercado. A gente tem, por exemplo, o caso da Christie's, que é uma
leiloeira muito conhecida no mercado na Inglaterra e que comercializa muitos NFTs em muitos leilões e que faz esse processo de auditoria para garantir que a pessoa que está leiloando o NFT, se não é o autor do NFT, se ele tem autorização para comercializar aquele NFT que é feito com base em uma obra de um autor específico, ou se, enfim, está regulado o licenciamento daquela obra, daquele direito, no caso concreto, né? Então, o que fica aqui, até futura regulação, é quem compra NFT e está atuando nesse mercado precisa entender se você está numa plataforma que costuma, como a Christie's, fazer essa auditoria de quem está cunhando os NFTs, ou se é o próprio autor, né? E sempre tentar agir com responsabilidade para entender qual é a obra que você está adquirindo. Mas, de novo, sempre a obra aqui, né? O significado da propriedade sendo sobre o NFT e nunca sobre o ativo ou os direitos de propriedade intelectual do trabalho. Cecília, rapidinho, meu cachorro tá surtado aqui. Eu mandei aqui no link para vocês, no chat para vocês, um link da Olhar Digital, que foi quando a OpenSea deu a declaração falando que 80% dos NFTs criados na plataforma eram plágios ou fraudes. Então tá aqui para vocês darem uma olhadinha. Imagina. Então, é isso. Então, assim, também aqui eu passo um pouco mais superficialmente em relação a cada um dos impactos, porque daí, de novo, vocês vão ter tudo isso pormenorizadamente no decorrer do cronograma do curso, né? Então, vocês vão ter, especificamente, me corrija se eu estiver errada, Thaís, mas vocês vão ter exatamente os reflexos mais pormenorizados em relação à API, em relação a outros aspectos também. 2 aulas, por sinal, uma sobre entretenimento e uma sobre direitos autorais especificamente. Só deixa eu aproveitar para ler um comentário aqui da Leandra. Claro. Ela está falando aqui, mas essa propriedade do ativo digital, sem direito autoral, também ocorre quando não se hospeda a obra na blockchain, mas em outra rede, centralizada ou não, certo? Perfeito, Leandra. Exato. Uhum. Porque o NFT seria a representação do metadado, localização da obra, não a obra hospedada. Eu não consigo ver a diferença desses 2 casos, porque no final você compra o objeto representado, independente se é na blockchain ou não, mas vejo autores analisando repercussões distintas. Isso. Porque, assim, na verdade, o NFT, embora ele seja o código de propriedade lá no blockchain, ele vai se confundir com o ativo, né? E nessa forma fica muito claro. A questão que fica aqui é, nada obstante você ter a propriedade da representação digital do ativo, o ponto que a gente traz aqui de discussão vai diretamente ao encontro da sua pergunta, né? É ficar claro do ponto de vista regulatório como que vai se dar a alocação de responsabilidade caso você tenha uma violação lá no blockchain em relação ao direito de autor da pessoa que deveria ter o seu direito assegurado. Porque a grande diferença no blockchain, tentando endereçar mais especificamente a sua pergunta, é que você não tem como retificar a autoria, né? Se for uma pessoa que não era o autor ou que não tinha autorização do autor para fazer o registro do NFT lá no blockchain, quem vai ficar como autor vai ser ele, muito provavelmente naquele contrato inteligente. E aí é muito mais complicado, como eu trouxe no início, você fazer a retificação desse registro, né? E você fazer a alocação dos direitos correlatos de propriedade intelectual nesse caso. Mas o racional está perfeito, você pegou super corretamente. Outro impacto que eu queria trazer aqui é a questão da proteção ao consumidor. Então, uma coisa que a gente pode pensar é que o NFT vai ser um produto para fins de proteção do consumidor, porque ele vai ser um bem de natureza material ou imaterial, nos termos que o nosso CDC aqui no Brasil conceitua. Acontece que aí a gente tem uma série de discussões decorrentes da atração das regras de direito do consumidor no Brasil, né? Então, em outras palavras, em a gente considerando o NFT como sendo um produto e atraindo a aplicabilidade das regras do CDC no Brasil, a gente teria que conseguir, o NFT teria que conseguir garantir, por exemplo, a legalidade dos recibos digitais, teria que adotar procedimentos antifraude e lavagem de dinheiro, transparência em relação aos usuários que vão adquirir esse bem e informações sobre o produto, alocação de responsabilidade pelos termos de uso, todas as questões que atualmente as plataformas estão se autorregulando e, como eu trouxe lá no início, no exemplo do Bitstamp, se autorregulando de uma forma absolutamente isenta de responsabilidade. E aí a contrapartida é que atualmente não tem qualquer instituição financeira que possa intervir se o usuário final incorrer em perda ou tiver algum prejuízo ou sofreu algum dano em razão de fraude ou em razão de quebra de segurança ou em razão de falta de transparência mesmo, em razão daquele produto que ele estava comprando. Então, aqui também fica uma discussão relacionada a
eventualmente, se a gente considerar o NFT como sendo um produto, como que a gente vai garantir, como que as plataformas vão garantir toda essa transparência e todos os outros procedimentos que o CDC, por exemplo, no Brasil, exige para fins de regularização da comercialização desse produto. Ainda já me encaminhando aqui para o final dos impactos jurídicos, o NFT como um ativo financeiro. Então, em razão da natureza do NFT de token, né? E como eu falei, o token pode assumir uma finalidade de token de patrimônio, ele pode ser utilizado, por exemplo, na integralização de capital social de sociedades empresárias, né? E isso a gente tem, ainda que não expressamente, uma autorização do próprio Código Civil e da Lei das Sociedades Anônimas, que permitem que as contribuições na integralização do capital social possam ser feitas em bens de qualquer espécie, né? A diferença é que para a Lei das SA você vai ter um procedimento mais específico para avaliação prévia dos bens e perícia em relação àquele valor. Mas, em tese, você pode fazer isso. O impacto que surge aqui é o reconhecimento do NFT como ativo da empresa, né? Em operações de M&A e integralização do capital social. E aqui é um dos poucos casos em que o impacto jurídico já vem sido refletido nos esforços regulatórios, né? Aqui no Brasil, a gente já tem orientações das juntas comerciais que admitem o uso de NFT na integralização de capital social, a gente já tem obrigações impostas pela Receita Federal de declaração dos NFTs quando eles são utilizados para essa finalidade, muito por conta dos seus reflexos pecuniários e patrimoniais, né? Mas aqui, de toda forma, o impacto jurídico existe, mas já tem sofrido mais atenção, aliás, já tem sido objeto de mais atenção pelas autoridades reguladoras no Brasil. E, por fim, a tributação sobre ganho de capital, né? Então, aqui, de novo, a gente tem uma instrução normativa muito importante da Receita Federal no Brasil, que é a 1888 de 2019, e que tributa o ganho de capital em cima da comercialização desse tipo de ativo. E o uso do NFT, claro, para fins ilícitos, porque como você tem todo o potencial de anonimização, criptografia, é muito difícil você identificar qual é a pessoa física que está atrás daquele registro digital no blockchain. Então, você consegue utilizar o NFT, e não só o NFT, né? Especialmente criptomoedas, para financiar esquemas de pirâmide, para lavagem de dinheiro, para remessa de valores de forma ilícita para o exterior, todas as questões, que também são um dos principais focos de atenção pelos reguladores. Então, apresentados os principais impactos jurídicos aqui dos NFTs, eu vou falar, então, finalmente, da importância da regulamentação e da fiscalização para enfrentar todos esses impactos, né? Então, o primeiro impacto, aliás, o primeiro desafio regulatório vai muito ao encontro de algumas coisas que eu comentei de uma forma um pouco mais geral nos últimos slides, né? Qual é efetivamente a natureza jurídica do NFT? Isso é fundamental para a gente falar de regulação e para falar onde que a gente vai enfiar, com perdão da simplicidade da palavra, esse tipo de ativo. O NFT é uma moeda? Posso regular ele junto ao real, junto ao dólar, junto do euro? Ele é um commodity? É um ativo financeiro? Devo regular ele como patrimônio? Devo regular como um ativo semelhante a ações, derivativos? Então, é muito difícil e não existe consenso em relação a qual seria a natureza jurídica do NFT, que também dificulta todas as iniciativas regulatórias. Além disso, não existe uma autoridade central que administre o blockchain e que forneça garantias aos usuários, né? O que é o próprio diferencial da tecnologia, né? Especificamente. Como eu comentei no início, uma das grandes vantagens de você usar o blockchain e fazer registro de propriedade via NFT é que você não está vinculado a um país específico, a um governo específico, a uma autoridade centralizadora. Ocorre que, por essa mesma razão, é difícil que você tenha uma regulação abrangente e eficaz para enfrentar todos aqueles impactos jurídicos, porque você não tem uma autoridade como o Bacen, como a CVM, que possa enfrentar especificamente esses desafios e com competência técnica suficiente para isso. E, por fim, um outro desafio é a questão da natureza global dos NFTs. Porque é o seguinte, quando a gente fala de NFT, a gente fala de blockchain, e o blockchain só existe e está em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque existem milhares de servidores em todas as partes do mundo que mantêm essa rede virtual ativa por todo esse tempo. Então, o que acontece é, como que a gente vai definir qual que vai ser a legislação aplicável a determinado problema relacionado a um NFT? Porque é o seguinte, se a gente tem uma rede global, como é que a gente vai saber exatamente onde que o NFT está localizado dentro dessa rede global? É muito difícil. Então, na verdade, o desafio regulatório que se impõe aqui é entender como que a gente vai localizar o NFT no caso concreto para fins de atrair a discussão de responsabilidade, de obrigações no caso concreto.
E é por isso que o que eu proponho em atenção ao que eu vejo mais sendo discutido no Brasil e no mundo sobre esse tema é que quem deve se sujeitar à regulamentação são aqueles intermediários. Então, as pessoas que prestam serviços de crypto wallet, de exchanges, de operação de criptomoedas, de correção e gestão discricionária de carteiras, porque são exatamente aquelas pessoas, aquelas empresas que fazem o meio de campo entre o usuário e o blockchain, que foi o caso lá do OpenSea que eu falei no início. E aí, por que se propõe isso? Porque são exatamente as empresas que estão visíveis tanto para o usuário quanto para a autoridade governamental que vai regular, quanto para a autoridade governamental que vai centralizar a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações que forem publicadas pelo Congresso ou pela autoridade competente em relação às obrigações relacionadas à comercialização de NFTs, e o mesmo vale para a comercialização de criptomoedas, por exemplo, né? Então, a justificativa para dizer que quem deve se sujeitar à regulação são as exchanges, essas intermediárias de criptoativos, falando dessa forma um pouco mais abrangente, é justamente essa. Porque daí você consegue regular termos de uso e serviço, você consegue impor obrigações de políticas de privacidade, porque você consegue enxergar onde elas estão. E são empresas que, na grande maior parte das vezes, têm sede física, você consegue entender aonde que ela está e você consegue localizar a discussão em termos de jurisdição para determinado local ou país. Então, é por isso que existe quase um consenso, mais ou menos, por assim dizer, que quem deve se sujeitar à regulação são as prestadoras de serviços de criptoativos, né? E aí, qualquer nome que vocês quiserem chamar dentro desses exemplos, né? Crypto wallets, exchanges, operações de criptomoedas, corretagem. Então, aqui, só para trazer alguns exemplos adicionais em relação a essa isenção de responsabilidade, né? Ou, em outras palavras, a esse processo de autorregulação que as plataformas, que essas exchanges têm adotado ante a falta de regulamentação específica. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Vivi, que também é outra plataforma de compra e venda de criptoativos. Então, aqui são alguns excertos dos termos de uso deles. Então, aqui, quando eles falam de mercado, né, e de como vai ser o seu acesso como usuário para o mercado, eles dizem especificamente que eles atuam simplesmente como intermediário para os usuários transacionarem e não estão vinculados com as partes por qualquer contrato para comprar, vender, comercializar ativos virtuais, que eles não são responsáveis por qualquer termo relacionado à transação ou à interação pela interação minha com outro usuário, e não são responsáveis por nada, né? Pela estabilidade do sistema, pela aquilo que o usuário falar, por aquilo que o vendedor falar, por qualquer representação, não são responsáveis por negligência, por condutas equivocadas, por atribuição de valor. Então, vejam, é a absoluta isenção de responsabilidade. O Rarible, que é outra plataforma, também segue a mesma direção. Aqui, exemplos dos termos de uso deles, né? Não existe nenhuma garantia, né? Ou sobre a especificidade, unicidade, originalidade ou qualidade de qualquer metadado ou colecionável que for registrado na plataforma. Então, de novo, isenção de responsabilidade. Você, usuário, vai ser o responsável por verificar se você está comprando alguma coisa que é efetivamente única e original. Existe aqui, no caso da Rarible, ainda um passo além daquele que está no Vivi. Tem uma seção específica para falar da responsabilidade do usuário pela sua conta, pelos seus endereços, e, aliás, por todas as informações que ele for publicar, né? Então, diz que os usuários são responsáveis por todos os assuntos relacionados às suas contas, com relação à conta no blockchain e todos os meios pelos quais eles forem interar com os colecionáveis que estão sendo oferecidos na plataforma, né? Então, a plataforma não se responsabiliza por nada. E ainda limitação de responsabilidade. Aqui é um caso um pouco mais específico, mas diz que o Rarible vai ser responsável, vai ser limitada nos casos só dos service fees, né? Então, toda vez que você faz o registro de um NFT, na grande maior parte das plataformas que viabilizam a compra e venda de NFTs, eles cobram um service fee, que na verdade é só a taxa para você usar a plataforma. Então, se você perdeu milhares de dólares em razão de um NFT que na verdade não era único, ou que no final do dia não foi registrado no blockchain, a plataforma não vai se responsabilizar por isso, ela só vai te indenizar o service fee lá, que é um valor irrisório perto do valor que você pode perder em razão de um problema maior envolvendo um NFT. No NBA Top Shot, que você também consegue comprar NFTs de videozinhos curtos das principais jogadas em determinado jogo,
vale a mesma premissa, isenção total de responsabilidade. E aí, diante de tudo isso e diante dessa ideia de regular os agentes intermediários, existem pelo menos duas opções para a gente regular esses atores. Então, já partindo da premissa que quem deve ser regulado são eles e não o blockchain em si. A primeira opção é regular os NFTs junto com as criptomoedas dentro do sistema financeiro. Então, dentro dessa proposta, a gente não criaria uma regulamentação específica para os NFTs, do ponto de vista de criar um novo ordenamento e uma nova codificação que se aplique a eles. O que se faria é trazer o conceito de NFT vinculado ao das criptomoedas, como ativo virtual e não de moeda corrente, e trazer toda a competência regulatória dentro do sistema financeiro que já existe. Do ponto de vista prático, no caso brasileiro, isso significaria que o Congresso editaria uma regulamentação abrangente, o responsável por fazer o enforcement dessa regulação abrangente seria o Banco Central, e o Banco Central poderia fazer regulamentações mais específicas dentro dessa regulação mais abrangente, que diga respeito à regulação dos NFTs dentro do sistema financeiro. Então, você conseguiria puxar esse tipo de ativo virtual para dentro de um sistema regulatório já existente e funcional. Uma segunda opção seria fazer um regime sob medida para os provedores de serviços de criptomoedas e de tokens, e aí nesse sentido incluídos os NFTs, e aí trazer um regime muito mais abrangente, né? E que mencionasse obrigações mais específicas e em relação à natureza dos próprios NFTs e das criptomoedas também, né? Então, que trouxesse uma definição comum do que são as criptomoedas e os tokens, que exigissem a adoção de um nível de governança organizacional mais adequado, especialmente no que diz respeito à segurança informacional, procedimentos de custódia de ativos em wallets, né? Então, que não deixem que os prestadores de serviços de criptoativos se autorregulem e se isentem totalmente de responsabilidade, então trazer um pouco mais de segurança jurídica, especialmente para os procedimentos de reparação para o usuário, auditorias, obrigações de negócio que digam respeito especialmente à transparência, então o usuário saber com mais facilidade onde que ele está se metendo, porque é o seguinte, eu estou falando aqui da posição de advogada, que para mim, e isso também nem é a regra, né? Eu vou olhar os termos de uso das empresas porque eu faço termos de uso, mas assim, não é a regra, né? A grande maior parte das pessoas não vai ir lá ativamente olhar os termos de uso. E na maior parte dos casos envolvendo prestadores de serviços de criptoativos, é até difícil achar os termos de uso dentro do site. Então, um regime sob medida para esse tipo de ator no mercado também exigiria procedimentos de transparência mais adequados em relação aos usuários, né? Para evitar esse tipo de esforço em demasia, de procurar onde que o documento está e de tentar entender o documento, né? Então, teria que ser uma coisa mais inteligível. E, por fim, que trouxesse garantias de poderes específicos a autoridades competentes dentro do que fosse aplicável em relação aos contratos de criptoativos, para fim de estabelecer limites, evitar abuso de mercado. Então, a gente tem essas duas opções. Uma opção um pouco mais flexível, vamos dizer assim, do ponto de vista do conceito, para tentar incluir o ativo virtual, o criptoativo, né? Englobando, então, NFTs e criptomoedas dentro de um sistema regulatório já existente e funcional, ou criar um novo sistema sob medida, regulatório, com uma nova autoridade que pudesse contemplar uma questão efetivamente mais completa do ponto de vista regulatório. E aí, dito isso, falado um pouco da importância dos modelos de regulamentação que a gente tem, vou falar um pouquinho para a gente fechar aqui e abrir para a discussão dos modelos e perspectivas regulatórias que a gente já tem em andamento. E aí, contemplando União Europeia, Estados Unidos e Brasil. Mas antes disso, e aí falando também do que já existe do ponto de vista internacional, a gente tem algumas abordagens, né? E que vão em linha com as duas modalidades de regulação que eu trouxe antes, né? Você regular dentro do sistema financeiro e você regular de uma forma sob medida. A primeira abordagem é a abordagem proibitiva. Então, a gente tem países como a Rússia, que baniu o uso de criptomoedas por meio de uma lei federal em 2014, porque ela entende que o uso de criptomoedas e criptoativos no geral estão muito longe da capacidade do governo de centralizar as questões relacionadas ao sistema financeiro e, portanto, ficam longe da regulamentação estatal. Então, isso traria muita descentralização e a Rússia não quer arcar com essa descentralização. Nada obstante, a Rússia seja um dos principais locais que fazem a mineração de criptoativos, né? Para quem não sabe,
Mineração de criptoativos é essencialmente quando você cede o seu computador para ficar lá 24 horas por dia, atuando dentro da grande rede mundial do blockchain para manter essa tecnologia ativa, né? Então, um dos maiores locais que faz esse tipo de serviço é a Rússia. Então, mas ao mesmo tempo eles têm essa abordagem de não regular os criptoativos, pelo outro lado, proibir o uso desse tipo de tecnologia em razão dessa dificuldade de centralizar e controlar de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. Existe uma abordagem aqui mais flexível, que se chama de entusiasmo prudente, né? Que já é uma abordagem utilizada pela China, que surge muito do Notice to Prepare for the Risks of Bitcoin, que foi publicado em 2013 na China, e considera o Bitcoin como uma commodity virtual. E aí a posição do Banco Central e do governo chineses é tentar incentivar o desenvolvimento da tecnologia, mas ao mesmo tempo controlar o escopo de potenciais impactos decorrentes dessa tecnologia. E aí é muito importante destacar aqui, como vocês devem ter percebido, que o esforço regulatório está muito relacionado às criptomoedas, muito mais do que o NFT, né? Muito porque a criptomoeda surgiu antes do próprio NFT, mas em sendo dois instrumentos, por assim dizer, que estão vinculados à mesma tecnologia, a gente fala da regulação dos dois conjuntamente, mas com separação de conceito, porque criptomoeda é uma coisa e NFT é outra coisa. Mas, de toda forma, a regulação, ela abarca ambas. É por isso que aqui vocês veem muita menção à criptomoeda. E aí, por fim, existe uma abordagem mais liberal, né, liderada muito pela postura dos Estados Unidos, que está pautada muito por essa frase, don't ask permission, ask forgiveness, ou seja, é uma abordagem absolutamente liberalizada, de acordo com a qual você não tem um permissivo legal, você só se responsabiliza por aquilo que eventualmente for contra uma regra expressa já regulada. Então, o que tem se feito nos Estados Unidos é uma regulação específica apenas do uso ilícito da tecnologia de blockchain. Então, existem algumas regulamentações locais nos Estados Unidos que falam especificamente do uso do blockchain e de criptomoedas, por exemplo, para fins de financiamento de esquemas de pirâmide, lavagem de dinheiro e todas essas questões efetivamente ilícitas do ponto de vista do que já é regulado. Então, a gente tem pelo menos essas 3 abordagens regulatórias hoje pautando as posturas dos governos ao redor do mundo. A gente tem também padrões de tokenização dentro dos modelos regulatórios, né? E aqui, não vou entrar no detalhe, mas é para vocês terem em mente que o NFT sendo um instrumento vinculado necessariamente ao Ethereum, ao blockchain do Ethereum, a grande vantagem de ser vinculado ao Ethereum são esses padrões de tokenização. E o que quer dizer isso? A própria blockchain ensina os usuários a trazerem contrapartidas para aquele tipo de registro que é feito via NFT. Então, o padrão de tokenização é o que vai dizer se o NFT vai ter um equivalente no mundo físico ou não, ou seja, se eu comprar o NFT no mundo virtual, eu vou receber o tênis físico relativo àquele tênis virtual que eu comprei como NFT, é o padrão de tokenização que vai dizer isso, também é o padrão de tokenização que vai dizer se os usuários vão receber os royalties relacionados àquela compra e venda, que vão falar sobre hierarquia de itens, aqueles que são mais valiosos e menos valiosos. Então, isso tudo a própria plataforma ensina e também é uma forma de autorregulação que é diferente dos padrões de regulamentação governamental e que vão naquele sentido do slide anterior, né? De uma abordagem mais restritiva, de uma abordagem mais flexível, de uma abordagem absolutamente liberal. E aí, agora falando efetivamente do que a gente vê no mundo, né? De concreto, realmente. Primeiro, a regulação da União Europeia. Então, o Comitê sobre Assuntos Econômicos e Monetários da União Europeia aprovou em março de 2022 um pacote legislativo que vem sendo discutido há muito tempo, que é a regulação sobre os mercados de criptoativos, o MiCA, ou a Diretiva de Mercados de Criptoativos. Essa diretiva, né, como qualquer instrumento de direito comunitário na União Europeia, se aprovado, vai precisar ser especificamente ratificado e internalizado em todos os países membros da União Europeia, e ele tem como objetivo coordenar essa abordagem regulatória da União Europeia em relação à indústria de criptoativos, para garantir que as regulações são favoráveis à inovação, não imponham obstáculos muito fortes ao desenvolvimento das novas tecnologias, mas que, ao mesmo tempo, disponham de níveis apropriados de proteção ao consumidor, integridade de mercado, estabilidade financeira. Então, especificamente diz respeito
a vedação ao uso para fins ilícitos, a financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e todas essas questões que são efeitos efetivamente mais danosos relacionados à tecnologia. Mas ainda é uma discussão que, ainda que já venha acontecendo há algum tempo, é incipiente, é absolutamente controversa. Essa regulação também não falou nada da mineração Proof of Work, que é um dos tipos de mineração mais criticados em razão do intenso uso de energia. Então, uma das coisas que os críticos do blockchain falam muito, e com uma boa parcela de razão, é que, como eu já falei várias vezes, né, para você manter o blockchain estável, você precisa que todos os computadores estejam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, que acaba consumindo um potencial energético gigante, né? E o impacto ambiental disso é enorme, muito significativo. Então, o fato dessa diretiva não contemplar regras ambientais mais específicas, especialmente no que diz respeito à compensação ambiental, e todas essas questões para mitigação de danos efetivamente, foi muito criticado. De toda forma, se fala de uma garantia legal à indústria de criptoativos na União Europeia, né, que defina claramente o tratamento regulatório para todos os criptoativos que não são cobertos pela legislação existente nos serviços financeiros, o que nos indica que na União Europeia os países já têm seguido, aliás, os países que estão enfrentando de uma forma ativa a regulamentação de criptoativos estão fazendo a regulação de acordo com aquele primeiro modelo regulatório que eu comentei antes, que é regular junto de um sistema financeiro já existente. De toda forma, essa regulação ainda não está plenamente em vigor, ela ainda está em discussão, mas a gente está em passos finais, justamente em razão da aprovação pelo Comitê de Assuntos Econômicos. Já nos Estados Unidos, a gente teve em março desse ano também a publicação pelo presidente Biden da Ordem Executiva de Garantia de Inovação Responsável em Ativos Digitais, que é uma tentativa de centralizar todos os assuntos relacionados a criptoativos a nível federal nos Estados Unidos e tentar, ainda que mantendo aquela abordagem liberal que eu comentei antes, centralizar esse assunto a nível federal para não deixar a cargo das autoridades estaduais. E a ordem executiva estabelece, então, um processo e uma série de prazos para que uma equipe técnica competente faça um relatório a ser apresentado a nível federal, trazendo os principais conceitos relacionados aos ativos virtuais, aos ativos digitais, mais especificamente, em 6 categorias, diferentes e amplas, e que vão ser entregues ao final para o presidente Biden para fim de subsidiar essa regulamentação abrangente. Então, não vai se fazer uma regulamentação, não existe ainda um projeto de lei em tramitação no Congresso americano. O que existe, então, é esse passo preliminar e ainda incipiente relacionado ao estudo de como efetivamente regular no ambiente americano os criptoativos. E que foi uma coisa muito elogiada, assim, né? O Jeremy Allaire, que é uma voz muito ativa no mercado de criptoativos, elogiou bastante essa iniciativa do governo americano de regular os criptoativos no ambiente da internet. E aí aqui, só para trazer quais são essas 6 categorias da ordem executiva, né? A primeira delas é proteger os consumidores, investidores e as empresas. Então, priorizar a proteção da privacidade do investidor, tentar trazer um pouco mais de transparência, sem que isso afete, evidentemente, as vantagens da tecnologia em si. Outro ponto é proteger a estabilidade financeira dos Estados Unidos e a global. Então, o que a ordem executiva faz é reconhecer que o blockchain é uma tecnologia de natureza global e, por consequência, atribui a mesma natureza a todos os ativos vinculados a essa tecnologia. E aí, por conta de todo o potencial ilícito que pode decorrer dessa característica global, é importante trazer um pouco de centralização regulatória. Então, por isso, esse eixo 2. Mitigar finanças ilícitas, então, que está diretamente relacionado à segunda característica e que tem como objetivo pensar em sanções, especialmente para condenar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, crimes cibernéticos, desregulamentação das plataformas de finanças, né? Então, esse estudo também vai ser muito importante para pensar em como sancionar os agentes relacionados a essas atividades ilícitas, especialmente para trazer clareza no que diz respeito a qual agente que vai ser regulado. Então, esse estudo também está sendo muito esperado para trazer um pouco mais de harmonia no que se refere a essa discussão relacionada a quem responsabilizar quando se fala de criptoativos. O quarto eixo é reforçar a liderança financeira dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não querem deixar de ter homogeneia financeira, da mesma forma que eles têm em relação ao dólar.
Então, querem garantir acesso às stablecoins lastreadas no dólar e prever a segurança jurídica necessária para esse processo no blockchain. Fornecer acesso a serviços financeiros seguros e de baixo custo. Então, a ordem executiva reconhece que quem tem acesso ao blockchain é uma minoria da sociedade, mas, em razão do seu potencial de desburocratização, a ordem executiva também quer buscar pensar em mecanismos para democratizar um pouco o acesso a essa tecnologia. E, por fim, apoiar os avanços tecnológicos, obviamente, né? Então, a ordem executiva fala um pouco da moeda digital de Banco Central, que também é objeto da agenda regulatória do Bacen aqui no Brasil. Então, eles têm toda uma agenda tecnológica que também fala da versão digital do real. Então, eles também querem aproveitar esse momento para centralizar a dominância do dólar, seja em versão eletrônica, seja em versão de stablecoin, para reforçar a liderança dos Estados Unidos como mercado global. Isso, então, em relação ao mundo, né? Trouxe um pouco dos modelos regulatórios em termos de abordagem, e aí os exemplos que a gente tem hoje em relação ao que está acontecendo na União Europeia e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas, para fechar, o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, a gente já tem algumas regulações que não falam, em alguns casos, especificamente de criptomoedas ou criptoativos, mas que vão ser aplicáveis, eventualmente, às discussões, né? Então, primeiramente, a gente tem a Lei de Direitos Autorais, obviamente, e que vai falar exatamente do regime de direitos e deveres relacionados ao autor da obra subjacente ou da obra que ensejou a criação do NFT. E aí ratifica-se a regra, como vocês vão ver nas duas aulas que vocês vão ter especificamente sobre esse tema, que a regra pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Então, como que vai ser efetivada essa regra dentro do blockchain? Provavelmente vai ser um objeto de regulamentação posterior. Agora, a regra geral a gente já tem, e o reflexo disso é que o NFT vai integrar a reprodução à obra como essa assinatura digital do autor, né? E de acordo com as regras pré-programadas pelo criador. O que vai ficar pendente de regulamentação, como eu falei, é como adequar essa regra geral à situação em específico, considerando essa dificuldade de identificar o agente que efetivamente infringiu com as regras previstas na legislação aplicável à propriedade intelectual. A gente já tem também o ofício circular da CVM número 1 de 2018 e que autoriza e reconhece que os criptoativos podem ser caracterizados como valores mobiliários quando conferirem ao proprietário direitos de participação, parceria, remuneração ou direito ao voto em alguma empresa. Então, na verdade, o que esse ofício circular faz é atribui todas as obrigações previstas na Lei 6385 de 79 às pessoas que tenham criptoativos na forma de tokens de patrimônio, né? Como eu falei no início, nessa modalidade de token que viabiliza a representação e participação acionária. Então, o que é muito importante e vai na mesma linha do ofício circular CEI 4088 do Ministério da Economia, que já autorizava que as juntas comerciais considerassem o NFT como meio válido para a integralização de capital social, seja para sociedades limitadas, seja para sociedades anônimas. Então, isso é o que a gente já tem. Além disso, a gente já tem um CNAE específico para atividade de criptomoedas. Então, se tem alguém aqui que é empresário, que quer abrir uma exchange ou uma prestadora de ativos virtuais para viabilizar a compra e venda de criptomoedas ou NFTs, saiba que já existe uma subclasse específica para você na hora que você for abrir o seu CNPJ, né? Então, específico para atividades envolvendo criptomoedas. E, além disso, como eu mencionei já, a Instrução Normativa da Receita Federal 1888, e que fala que todas as operações realizadas em ambientes disponibilizadas pelas exchanges de criptoativos domiciliadas no Brasil precisam informar a Receita Federal sem nenhum limite de valor. Então, se você comercializa criptoativos, se você investe em criptoativos, você precisa declarar isso para a Receita Federal, né? E prestar todas essas informações para a Receita Federal, juntamente com a declaração de imposto de renda, que já deve ser feita desde 2021. Então, se você investe em criptoativos, saiba que você também, como pessoa física, tem a obrigação de declarar isso para a Receita Federal. Então, de novo, o que a gente já tem de regulamentação no Brasil é muito centralizado no sistema financeiro, o que dá muito a entender que todas as perspectivas regulatórias vão vincular a regulamentação de criptomoedas e criptoativos dentro desse sistema financeiro já existente, e o que já existe de regulamentação vai muito ao encontro da necessidade da Receita Federal de ir para onde o dinheiro está, né? Então, de centrar a regulação dentro daquilo que vem gerando reflexo financeiro relevante dentro do Brasil.
Então, que é um papel muito louvável, apesar de tudo isso, da Receita, porque é um tema difícil, é um tema técnico, que envolve muita programação, né, do ponto de vista técnico. Então, é muito louvável a Receita Federal também ter esse papel de tecnicamente regular isso de forma autônoma, apesar da dificuldade do tema. E aí, para fechar, gente, quero falar do PL 4401 de 2021. Eu sempre falo que, embora eu tenha dado aula desde a primeira aula aqui no curso da Thaís, da BPI, essa parte final sempre foi diferente. Porque na primeira aula a gente tinha alguns poucos PLs, aí depois foram surgindo outros. Na última aula que eu dei agora na primeira edição do curso 2022, eu ainda fazia 4 slides para falar de todos os PLs, cada qual assumindo uma faceta específica da regulamentação de criptoativos no Brasil. E hoje eu tenho felicidade de poder chegar aqui e falar para vocês que está tudo centralizado no PL 4401, que foi aprovado pelo Senado em abril de 2022, né? E aí eu queria falar um pouquinho dele, que ficou conhecido como PL dos criptoativos, ou a lei de criptomoedas, e aí os nomes que vocês vão encontrar na mídia são os mais diversos. Atualmente o PL está na Câmara dos Deputados, porque o que aconteceu? Como eu falei, a gente tinha vários projetos de lei em tramitação, seja pela iniciativa do Senado Federal, seja por iniciativa da Câmara dos Deputados. O que acabou acontecendo foi, nenhum deles ia à votação, tinha PL sendo discutido desde 2015, não tinha consenso, existe uma pressão muito grande das exchanges no Brasil para que esse assunto seja regulado, não só para trazer mais segurança jurídica para o investidor, mas também para as próprias exchanges, né? A gente tem prestadoras de ativos virtuais enormes no mundo inteiro que têm muito interesse no mercado brasileiro, exatamente em razão da multiplicidade de usuários, pelo interesse do brasileiro em tecnologia. Então, tinha muito essa pressão. O que acabou acontecendo foi, o Congresso sintetizou todos esses PLs no PL 4401 de 2021, sintetizou o texto, né, fez alterações para consolidar todos esses assuntos dentro de um mesmo PL e remeteu para o Senado. Acontece que quando o PL foi para o Senado, ele sofreu várias alterações no que diz respeito àquela consolidação inicial que foi feita pela Câmara dos Deputados. E aí, a versão que foi aprovada pelo Senado atualmente está na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não concorda com todas as alterações que foram feitas no PL, então o PL está entrando em pauta quase todos os dias no último mês. É claro que respeitado ali o recesso parlamentar, mas eu tenho acompanhado diariamente a votação do PL e justamente em razão dessas divergências entre Câmara dos Deputados e Senado é que ele está demorando tanto para ser votado. Qual é o impacto disso? A Câmara dos Deputados está atualmente no momento que a gente chama de esforço concentrado, que é muito característico de anos eleitorais como o ano de 2022, porque é o momento que a Câmara dos Deputados tem, né, e o Congresso como um todo tem, para aprovar o máximo de PLs possíveis, para fazer com que eles sejam aprovados e sancionados pelo presidente antes que as eleições ocorram e que a gente tenha a alteração do governo federal no início do ano que vem. Então, essencialmente, esse é o momento de votar PL, né? Se não for votado até o meio de setembro, é muito provável que não seja mais votado nesse ano, em razão das eleições. Então, hoje, o que a gente tem no Brasil em termos de futuro regulatório? É o PL 4401, que, se for aprovado pela Câmara dos Deputados, já vai direto para a sanção presidencial e entra em vigor sem vacatio legis. O que o PL 4401 fala, de acordo com a versão que foi aprovada no Senado Federal? Ele define ativos virtuais de uma forma muito positiva. Então, o artigo 3º do PL elenca todas as atividades que são consideradas como inerentes a uma empresa que trabalha como prestadora de ativos virtuais. Então, toda empresa que prestar os serviços que estão descritos no artigo 3º vão ser prestadoras de ativos virtuais e vão se sujeitar às obrigações previstas no PL. Não vou falar de tudo para respeitar o horário, o que eu queria destacar são 2 coisas. A primeira coisa é que, na versão aprovada do PL no Senado Federal, existe o artigo 9º, parágrafo único, que diz o seguinte: todas as empresas de ativos virtuais, né, essas exchanges que atuam no Brasil, só vão poder continuar a operar no Brasil quando o PL for aprovado e sancionado, se elas cumprirem com 2 condições: terem CNPJ ativo e estiverem habilitadas no COAF. E aí, gente, isso gerou, quando isso saiu em abril de 2022, isso gerou uma situação muito complicada no Brasil, porque é o seguinte:
as prestadoras de ativos virtuais não são pessoas obrigadas a declarar suas atividades pela Lei de Lavagem de Dinheiro, ou COAF, que é justamente a autoridade que centraliza o controle de atividades financeiras de acordo com as obrigações previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, o que o COAF teve que fazer, em razão desse parágrafo único do PL 4401, foi abrir um sistema que eles começaram a chamar de habilitação de pessoa não obrigada no próprio SISCOAF, para viabilizar que as prestadoras de serviços de ativos virtuais se habilitassem de uma forma extraordinária no SISCOAF e viabilizar que elas tivessem essa garantia, entre aspas, de que o SUPL fosse aprovado no dia seguinte pela Câmara dos Deputados, elas poderiam continuar a operar. Porque, vejam, se a Câmara mantivesse esse artigo, todas as milhares de exchanges que atuam no Brasil hoje iam ter que parar de operar no Brasil imediatamente em razão da não habilitação no COAF, que sequer, a princípio, teria competência para habilitar essas prestadoras de ativos virtuais, visto que elas nem são pessoas obrigadas pela Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, essa é uma das principais discussões que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, porque o COAF não tem competência técnica para avaliar prestadoras de serviços virtuais, nem vai ao encontro daquelas duas modalidades regulatórias que eu comentei lá na parte de modalidades regulatórias, né? Nem inclui os ativos virtuais dentro do sistema financeiro e nem incluem como uma competência específica num modelo feito sob medida. Coloca dentro do COAF, que fala sobre atividades suspeitas para fins de lavagem de dinheiro. Então, é muito complicado, seria uma competência muito residual, e quem já tem se manifestado muito a favor de querer assumir essa competência regulatória é o Bacen e a CVM no Brasil, né? Então, o COAF jamais se manifestou no sentido de querer assumir essa competência fiscalizadora e regulatória. O que aconteceu, por consequência, é que, na semana passada, o COAF publicou uma nota no seu site dizendo que não vai mais habilitar prestadoras de serviço de ativos virtuais, nada obstante ter ainda o parágrafo único no artigo 9º do PL, até que o PL 4401 seja efetivamente aprovado, com ou sem esse parágrafo único. E aí eles garantem que não vão prejudicar nenhuma prestadora de ativo virtual no processo de habilitação, se o PL for aprovado na redação do Senado. Fato é que essa é uma das principais discussões que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, justamente porque coloca em risco a possibilidade de uma exchange de operar no Brasil ou não, quando da publicação do PL. O outro ponto que está sendo objeto de muita discussão na Câmara dos Deputados em relação ao PL é se a exchange, né, essa prestadora de ativo virtual, tem que viabilizar um mecanismo de segregação patrimonial, ou seja, se o patrimônio do usuário tem que ficar separado lá no blockchain do patrimônio da exchange, que é uma coisa absolutamente técnica, que as prestadoras de serviços de ativos virtuais não teriam tanta dificuldade de implementar na prática, em sendo uma questão técnica, efetivamente, mas que tem um impacto muito grande do ponto de vista de tributação, do ponto de vista de ganho de capital, porque aí você teria uma base diferente, né? Você teria a base de ganho de toda a exchange, considerando o que ela tem de lucro e o que ela tem de patrimônio aplicado dos usuários, ou só aquilo que ela tem de patrimônio próprio, em detrimento do que tem dos usuários. Então, assim, a boa notícia é que o PL está entrando em pauta todos os dias. Não sei dizer se ele vai ser votado, ainda não tem consenso em relação a essas discussões. Se o PL não for votado até a semana que vem, acho que ele não vai ser votado até o final do ano, e a discussão vai ficar para a semana que vem, mas pelo menos agora a gente tem certeza que o COAF não está habilitando nenhuma prestadora de serviços virtuais, nada obstante a redação atual do PL que veio do Senado, que traz um pouco mais de segurança jurídica para quem assessora empresas desse ramo ou para quem atua nesse ramo. Mas, assim, é um PL muito bom, traz conceitos muito bem fundamentados, não é uma legislação esquizofrênica, traz obrigações razoáveis, né? Recomendo a leitura, inclusive, traz a competência de fiscalização e regulação para o Bacen, né? Que é muito razoável do ponto de vista de sistema financeiro e mostra que o Brasil está aderindo a essa postura flexível em relação à regulamentação de criptoativos e dentro dessa postura de incluir os criptoativos, aí compreendidos as criptomoedas, os NFTs, dentro do sistema financeiro já existente. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de luz em relação ao que a gente tem de regulação, mostrar para vocês que, nada obstante ser um tema novo, ele está sendo muito discutido no Brasil e no mundo, especificamente do ponto de vista regulatório, mostrar que o nosso PL é um projeto de lei muito bom, nada obstante as críticas que a gente tem visto hoje. Temos muito ainda a esperar,
Mas, assim, aproveitem muito as aulas, o curso é muito rico, vocês vão ter especificação de muito do que eu falei aqui também, mas fico absolutamente à disposição. Aqui tem o QR Code para o meu LinkedIn, tem os meus contatos pessoais. Fiquem absolutamente à vontade para me conectar, para, enfim, mandar quaisquer dúvida que vocês tenham. E fico à disposição agora se vocês tiverem qualquer dúvida para discutir. Cecília, parabéns, obrigada por essa aula maravilhosa. Certeza que todos gostaram muito. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Aproveitem aí o conhecimento da Cecília. Depois a gente vai entrar em questões mais de ramos específicos do direito. Então, aproveitem que ela dá essa visão geral. Então, aproveitem essa visão geral da Cecília para vocês já acharem algumas dúvidas. Silêncio, eu acho, Cecília, que o pessoal já sextou, sabe? Não, é merecidíssimo, e, gente, ratifico meu agradecimento do início, de ficarem todos, pelo menos por grande parte, que estou vendo os participantes terem ficado até esse horário na sexta-feira, para falar desse tema, então, muito obrigada mesmo. Ó, eu acho que a Rosângela quer falar, Rosângela? Eu não estou querendo falar nada, porque eu tenho tanta dúvida que... Eu falei que você vai sair com mais dúvida. Não, porque, por exemplo, uma das minhas dúvidas, por exemplo, se essa questão da proteção de dados de terceiro, se eu comprar um NFT, ou então, se eu colocar um NFT para comercializar, né? Quem estiver comprando vai ter os seus dados expostos, é isso? Pelo que eu entendi. E ele depende do caso, né? Ele vai estar criptografado dentro do blockchain. Então, o que outra pessoa vai conseguir enxergar é o código que foi registrado, né? Não vai enxergar exatamente o código. Não vai enxergar exatamente o dado pessoal, né? Tá. Mas ele vai ter acesso à chave, por assim dizer. Isso. Não é a chave, né? Porque a chave é única e só você vai ter. É o código que vai aparecer lá no blockchain, né? Entendi. Mas aí ele não tem acesso, então, a esses dados pessoais. Ele vai quando não quando você estiver no blockchain. Ele vai quando você estiver lá no OpenSea, por exemplo, que eu vou procurar lá um NFT qualquer e eu consigo ver quem é o proprietário, né? Tá. Mas não são todos os dados também, né, Cecília? Isso. Por exemplo, na primeira edição, eu comprei na última aula, que vocês vão ter aqui também, vai ser a penúltima aula de vocês, uma aula prática. Isso que eu ia perguntar. De venda de NFT. E aí, na primeira edição, eu comprei um NFT durante a aula, fui mostrando para vocês, para a turma da primeira edição. E aí, a única coisa que eu conseguia ver da outra pessoa era o nome que ela tinha cadastrado na rede, na plataforma. Era o único dado que eu tinha. Entendi. Então, nós vamos ter essa aula prática, né? Vai ser interessante. Penúltima aula? Penúltima aula. Muito bom, muito bom. Gente, eu não vou fazer mais perguntas. Uma coisa que vocês saiam sem saber nesse curso. Eu não vou fazer mais perguntas em consideração da sexta-feira. Imagina, mas qualquer coisa pode me mandar pergunta, tá aqui meu e-mail, fica bem à vontade. E eu também estou sempre à disposição de vocês para vocês mandarem, ou se alguém não anotou o telefone da Cecília, por exemplo, precisa falar com a Cecília, me fala, eu faço essa intermediação de contato com vocês, tá bom? Gente, então acho que é isso. Obrigada pelos comentários aqui no chat também. Vários elogios aqui para você. Então tá, pessoal, bom final de semana para todos, juízo. Espero vocês terça-feira. Terça-feira, se eu não me engano, é aula de direitos autorais, tá? Então, até terça, e é isso. Cecília, obrigada mais uma vez. Parabéns pela aula. Obrigada a você. Obrigada, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.